Olá, aliançado, graça e paz, aqui é o pastor Elton Gomes, seja bem-vindo ao EbaeCast, o podcast da Aliança Eterna. Você ouvirá agora uma mensagem de boas novas para a sua vida. Nós estamos cumprindo o ídolo do Senhor Jesus, anunciando o Evangelho a toda criatura, e essa é a nossa missão até que Jesus volte. Nos ajude nessa missão compartilhando essa mensagem. Quem quer ouvir uma palavra do Senhor? Quem quer ouvir uma palavra do Senhor? Eu brinquei no culto às 17 que eu ministro para os jovens, então os jovens respondem. Então se eu perguntar sim ou não, amém ou não amém, eu preciso que vocês respondam, amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Aí eu fico mais animado. Queridos, hoje nós estamos domingo de Páscoa. Todo mundo comeu chocolate? Quem comeu chocolate? Quem não comeu chocolate? Que isso, gente? Quem comeu muito chocolate? Olha só. Quem está com chocolate para a semana inteira em casa? Olha. Se você compartilhar com quem está do seu lado, acaba rapidinho. A Deus falando aí, ó. Aleluia. Todo mundo comeu chocolate, deu chocolate, né? Presenteou alguém, as crianças, as esposas, os maridos. Glória a Deus por isso. Se vocês acharem que eu vou xingar por causa do chocolate, fiquem em paz. Minhas meninas também comeu bastante chocolate e está tudo certo. Mas a Páscoa não se resume ao chocolate. Nós sabemos disso. Você já sabe dessa história. Eu não vou, longe de mim, voltar lá e dar uma aula sobre Páscoa. Não é isso que eu quero fazer. Mas eu vou lembrar um pouquinho aqui e depois vou decorrer alguns pontos para a gente lembrar de alguma coisa. Mas eu preciso pedir algo. Promete que você vai me amar até o final da ministração. Quem promete que vai continuar me amando? Aleluia. Queridos, nós estamos, né, nesse domingo de Páscoa. A maioria das pessoas celebra a Páscoa talvez como um evento. Mas Deus Ele nunca quis que fosse apenas uma lembrança, um evento isolado. A Páscoa não é uma data específica. A data, ela é uma experiência, além de uma experiência, é uma realidade. Eu vou decorrer com vocês algumas coisas aqui, para você ver que nós podemos viver uma liberdade no Senhor todos os dias. Nós podemos desfrutar. A Páscoa, inicialmente, lá em Êxodo, capítulo 12, vai falar a respeito do povo que estava cativo, o povo que estava como escravo, o povo que estava debaixo de uma opressão, o povo que estava debaixo de um jugo de verdade. O povo de Israel, eles estavam debaixo de uma palavra que os condenava, eles estavam debaixo de uma régua que os sempre oprimia. No capítulo 12 do livro de Êxodo, você vai ver, é o ponto final, e aonde Deus dá uma ordem para que as famílias juntassem, levantassem um cordeiro perfeito, um cordeiro bom, matassem, e o sangue desse cordeiro fosse passado nos umbrais das portas. E esse sangue, ele era um sinal, um símbolo, uma marca. Era de verdade como escrito lá, ó, essa casa tem uma aliança com Deus. Essa casa respondeu aquilo que o Senhor pediu, aquilo que o Senhor ordenou. E então, essas casas que receberam desse sangue nos seus umbrais, nas janelas, nas portas, foram revestidas dessa marca. O texto diz que o anjo do Senhor ia passando, e havia uma palavra que o filho primogênito daquela terra morreria. Sim ou não? Seja dos animais, das casas, todo primogênito morreria. Mas aqueles que estavam debaixo de uma marca, de um sangue, de um cordeiro, esses foram separados e foram livres dessa palavra que estava sobre aquele povo. Sabe, querido, para a gente já começar aqui, se eu perguntar quais marcas você tem tido na sua vida, quais são as marcas que tem pautado você? Você tem tido experiências com o Senhor ou não? Você tem desfrutado da presença dEle ou não? Essa é uma resposta que somente você pode dar. Israel, saiu do Egito, mas muitos deles não tiraram o Egito da sua cabeça.
Eles saíram da região geográfica, ali, sabe, do lugar mesmo do exílio, mas do lugar ali, né, da condenação, da opressão. Mas quando eles saíram a caminho daquilo que o Senhor havia determinado para eles, a mentalidade ainda estava presa no Egito. A mente ainda estava condicionada àquelas experiências ruins que eles tinham tido. Sabe, queridos, e hoje Deus não quer apenas te tirar talvez de um ambiente, mas Ele quer tirar algo que está limitando você aí dentro de você. Talvez não é só te tirar do ambiente, mas é tirar o ambiente que está dentro da sua mente. O pastor Carlos falou um pouco parecido com isso aqui, e na hora que ele falou, eu falei, então é porque Deus está falando mesmo. Glória a Deus, pastor Carlos, aleluia. Então, muitas das vezes nós não é fisicamente presos em um ambiente, mas a nossa mente está presa pelas circunstâncias que nós já passamos lá atrás, pelas debilidades que talvez nós enfrentamos. Talvez você teve uma má experiência lá atrás, e é isso que tem te pautado até hoje. A Páscoa, nós falamos da ressurreição do Senhor, nós falamos de uma nova oportunidade, nós estamos falando de um lugar que Ele assumiu para mim, para você. Nós estamos falando de um povo que foi livre também lá no Egito. Nós estamos falando de liberdade no Senhor. Nós estamos falando de um dia que, né, eu brinquei aqui do chocolate, nós podemos comer chocolate, fique à vontade, está tudo certo, não tem problema nenhum. Está até meio caro, né? Mas não tem problema não, está tudo certo. Mas nós não podemos limitar somente ao chocolate, ou limitar talvez o que é até bom, né? Porque muitas famílias se reúnem, né? Sentam à mesa e tudo mais, é ótimo, vão aproveitar isso, mas ainda assim não é só sobre isso, é sobre nós sermos livres de tudo aquilo que tem bloqueado a nossa mente, de tudo aquilo que tem tentado nos paralisar, de tudo aquilo que tem tentado nos colocar mais fracos na corrida que nos está proposta. A verdadeira Páscoa, ela nos liberta, ela continua nos libertando. Mas para a gente entender, eu vou dividir em alguns pontos. E a primeiro delas, a Páscoa começa tendo um cordeiro. Diga para quem está do seu lado, para ter Páscoa, precisa ter um cordeiro. Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 3. Êxodo está fácil de achar, hein, gente? Está antes de Apocalipse, né? Hã? Tá ou não tá? Tá não? Sim ou não? Eu acho que eu ouvi um não aí. Tá tudo atrás de Apocalipse, não tá? Diz assim, capítulo 12, no versículo 3: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, toma cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos vossos pais, um cordeiro para cada família. Então tomarão do sangue, o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Diga glória a Deus. Eu pulei um pouquinho o texto aí só para adiantar para vocês. Você estava lendo aqui, né? Do 3 ao 7 vai trazer essa direção, vai falar sobre a direção que Deus havia dado ao povo, sobre eleger um cordeiro, preparar para si um cordeiro proporcional à família. O texto depois você pode ler lá, você vai ler todo o capítulo 12, você vai ver que o texto fala assim, olha, prepare um cordeiro proporcional à família. Se a sua família for pequena, ajunte com o vizinho. É para quê? E lá fala assim, para que não sobre. Se sobrar, taca fogo no dia seguinte. É o que o texto está dizendo. Mas o foco aqui é ter um cordeiro. Para ter Páscoa, precisa haver um cordeiro. A libertação, ela começa no sacrifício. Um sacrifício que era para mim e para você, mas alguém assumiu o nosso lugar. No Egito não era sobre esforço, era sobre o sangue. Quem tinha o sangue nos seus umbrais viveu, permaneceu, mas quem não tinha, perdeu. Quem não tinha, perdeu alguém que amava muito, perdeu e sofreu naqueles dias. Aquela foi uma noite tortuosa. Vocês conseguem imaginar como é que foi aquela noite?
Imagine você, a sua família, e você não sabendo o que vai acontecer, porque havia uma palavra pesada, dura. E aí imagine só os pais abraçando os seus filhos primogênitos, falando: o que será que vai acontecer? Mas aqueles que estavam debaixo de uma marca, que tiveram para si um cordeiro, eles foram separados e foram salvos daquele momento, daquela situação. Quem tinha um cordeiro não sofreu perda. E eu queria te perguntar se você tem tido comunhão com o seu cordeiro, se você tem vivido uma vida para o cordeiro, se você tem vivido uma vida voltada para o Senhor, se você tem recebido o sacrifício que foi feito por você, porque você pode rejeitá-lo. Como assim? Decidindo viver uma vida qualquer e de qualquer jeito, decidindo tomar decisões que te afastam, que estão longe de você cumprir o propósito do Senhor, e você não toma para si o cordeiro. A pergunta aí eu não posso responder por você, somente você. 1 Coríntios capítulo 5, no versículo 7, fala assim, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Diga glória a Deus. Esse cordeiro foi entregue sem mácula, sem erro, sem falha, por mim e por você. E hoje nós precisamos lembrar, todos os dias é fato, mas hoje, pastor Carlos mais uma vez dizendo aqui, o ápice, é o momento, é o dia, quando nós fazemos menção a quando o Senhor ressuscitou, para me libertar, para te libertar, para te salvar, para nos salvar. Eu queria te perguntar mais uma vez, o cordeiro tem se manifestado na sua vida? Sim ou não? Lembra que eu falei para vocês me amarem até o final. O cordeiro precisa ser revelado através da sua vida, de alguma forma. O cordeiro precisa ser real na sua vida. O cordeiro precisava ser perfeito, o sangue precisava ser aplicado, a casa precisava estar debaixo desse sangue. Jesus é perfeito, sim ou não? O sangue foi derramado, sim ou não? Mas a ação de levar o sangue para os umbrais das portas era de quem? Do homem, da família. A responsabilidade de levar o Senhor para dentro da sua casa é sua. A responsabilidade de firmar uma aliança com o Senhor é sua. Ele já fez a parte dele e está tudo certo, está bem feito, está consumado. Mas agora você precisa se posicionar. Você que está em casa, você precisa se posicionar. Tem gente que até está dentro da igreja, mas não está debaixo desse sangue, não está debaixo dessa cobertura. Não basta conhecer, de ouvir falar sobre o cordeiro, é preciso ter marcas do cordeiro, é preciso ter marcas de experiência, é preciso desfrutar da presença dele, é preciso, se deleitar na presença dele. E o quanto você tem se deleitado da presença dele? A pergunta hoje não é se você conhece Jesus, porque se você está aqui, eu imagino que você o conheça, nem que seja de ouvir falar. A pergunta é se as marcas dele estão sobre a sua vida. Quando o dia mau chegar, e os dias maus podem passar, mas não vão tocar em você, porque as marcas do Senhor estão em você. Talvez quando os dias difíceis podem assolar a sua mente, você vai falar: opa, peraí, eu tenho uma marca, e essa marca vai me guardar. Será que você está vivendo dessa forma? A segunda coisa, o primeiro que a Páscoa exige um cordeiro. A segunda, ela exige uma mudança na nossa natureza. Diga glória a Deus por isso. Capítulo 12, no versículo 8, fala assim: naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas. Ervas amargosas. Quem gosta de comer nada? Ninguém gosta. Vai comer coisa amargosa para quê? Eles estavam mudando um comportamento. Eles estavam mudando uma natureza deles. O pão sem fermento fala de uma vida sem contaminação. Fala de uma vida sem pecado. Uma vida com mudança de comportamento. Porque toda vez que nós temos um encontro com o Cordeiro, algo precisa mudar em nós. Todas as vezes que nós temos um encontro genuíno com a presença do Senhor, precisa mudar algo no nosso interior. E quando muda no nosso interior, lá fora muda também.
Eu falo muito para jovens, então nós falamos muito de roupa, linguagem, mas eu acho que cabe aqui também. Quando nós encontramos com o Senhor, o nosso guarda-roupa precisa mudar, a nossa mentalidade precisa mudar, o jeitinho brasileiro não pode existir mais. Fala de uma nova mentalidade, fala de uma nova natureza. 1 Coríntios 5,8 fala assim: pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. O encontro com o Senhor precisa mudar o nosso interior e manifestar algo, algo extraordinário do lado de fora. Precisa mudar a nossa natureza. Nós estamos falando de um Jesus que se entregou numa cruz, ressuscitou e hoje nos deu liberdade para desfrutar da presença dele. Deus não tirou Israel do Egito para que eles continuassem vivendo como alguém que estivesse no Egito. Não. Libertação sem a transformação se torna uma ilusão. Achei que foi liberto, mas estou vivendo as mesmas coisas até hoje. Não sei porque que eu estou falando isso toda hora, mas se eu tivesse no sábado, eu ia falar que é sabor, libertação. Só se eu tivesse no sábado. Pastor Elton, não veja esse vídeo. Se não tiver alguma transformação genuína, é só uma ilusão. Se não tiver uma transformação no nosso interior, que gera frutos no nosso exterior, no externo, nós precisamos rever se de verdade estamos tendo um encontro com o Cordeiro. Deus hoje está nos perguntando, será que nós estamos vivendo com pecados que estão sendo tolerados na nossa vida, uma vida dupla, uma mentalidade antiga. Imagina só, o povo viveu preso no Egito, cativo, escravo. O Senhor faz toda uma ação para livrá-los de lá, e aí coloca eles a caminho de uma terra, mas a mente ainda estava mente de escravo, mente de prisioneiro. Talvez você até está vindo à igreja, mas você não consegue largar algumas coisas, algumas práticas, e Jesus está dizendo: vem até mim, vem que eu vou te ajudar, vem até mim que eu vou fazer essa ação por completo, mas nós precisamos dar um passo em direção a Ele. Tem coisas que Deus não vai arrancar, Ele está esperando a nossa decisão. Deus podia ter falado assim: quem crê, eu vou passar direto lá e não vou matar, mas Ele falou: olha, precisa de uma ação, precisa de algo público, precisa de externar. Ei, o que é que você tem externado nos seus dias? A terceira coisa, a Páscoa nos coloca em movimento, o sacrifício, a libertação, tudo isso nos coloca em movimento. No mesmo capítulo 12, no versículo 11 de Êxodo: assim pois comereis os vossos lombos já cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. O texto está dizendo que eles deveriam comer prontos, porque o dia da libertação estava chegando. Eles precisavam estar preparados, porque o dia de ir estava breve, estava logo, estava chegando. Está falando de movimento. A Páscoa não é para a gente permanecer no mesmo lugar. A Páscoa é para quem está pronto para sair, para decidir alcançar uma nova terra, para decidir alcançar tudo aquilo que Deus já liberou sobre nós. Só que depende de você. Os lombos cingidos fala de prontidão, as sandálias fala de movimento, o cajado fala de um percurso como peregrino, de trilhar o caminho que nos foi proposto. Essa Páscoa não pode ser, apesar de a desculpa ser boa para estar junto em família, reunir todo mundo, está tudo bem, mas precisa ser algo a mais, precisa nos lembrar e precisa queimar no nosso peito que existe uma milha a mais, existe, uma rota a mais para nós percorrermos. Eles já comeram preparados para ir embora. Tem gente querendo milagre, mas não está querendo dar um passo. Tem gente querendo, eu quero ser promovido na empresa, mas chega atrasado, não faz um curso de aperfeiçoamento, mas quer viver um milagre.
Os rapazes aí querem casar, mas não tomam um banho para vir para o culto, não escovam um dente, misericórdia. As moças querem casar, mas também, sabe, não está preparando, não está orando. Como que a gente vai viver milagres se nós não nos posicionarmos? A Páscoa nos faz lembrar que nós não podemos ficar parados onde estamos. Existe algo muito melhor do que tudo que já vivemos e experimentamos. Está no Senhor, e nós precisamos ir em direção a Ele todos os dias das nossas vidas. A Páscoa é Deus dizendo: prepare-se, porque você não vai continuar no lugar que você está. Talvez você está aqui e fale assim: pastor, mas eu já cheguei num lugar bom. Eu recebia 2.000 lá atrás, agora eu recebo 10.000 e está tudo bem, está tranquilo. Pastor, já cheguei num estado que eu tá bom demais. Ei, tem coisas muito maiores para aqueles que servem ao Senhor. Tem coisas ainda muito melhores, maiores do que nós podemos imaginar, mas nós precisamos dar um passo em direção a Ele. Ei, hoje você está aqui, mas se preparando, é intencional para viver tudo aquilo que Deus já tem reservado para você. O que não pode é viver da mesma forma, na mesmice. Nós não podemos. Não tem condição nós entrarmos e sairmos dos cultos da mesma forma. Não tem condição nós vivermos na célula da mesma forma. Ei, quero ser um líder de célula, mas não me comprometo. Chego atrasado, não posso, não faço isso. Se comprometa. Seja o exemplo. E aí na próxima capacitação você vai estar com a gente. Mas você precisa se posicionar. Sacode quem está do seu lado e fala assim: você precisa se posicionar. João capítulo 1, no versículo 29. Capítulo 1 de João 29 diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a Páscoa perfeita. Jesus é o Cordeiro perfeito. Jesus, nele nós encontramos tudo o que nós precisamos. Quando João viu, declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O quanto desse Cordeiro você tem desfrutado? No Egito era um cordeiro, não é por família, por casa, mas na cruz, naquele madeiro, um cordeiro para a humanidade, um cordeiro perfeito. Será que você tem experimentado da presença desse cordeiro que é perfeito? Será que você tem buscado a Ele todos os dias da sua vida? Jesus não apenas celebrou a Páscoa, Ele de verdade, Ele se tornou essa Páscoa, esse símbolo para nós. Ele é o Cordeiro, Ele é o sangue, Ele é a própria libertação que nós precisamos. Às vezes, queridos, nós estamos presos, como eu falei lá atrás, na nossa mente. Talvez foi uma experiência que você teve, e isso está te paralisando, está te acorrentando. Mas talvez é uma experiência que o vizinho, do primo, do cunhado, da avó, do tio, do outro vizinho, do periquito, do papagaio, que teve há 200 anos atrás, e que agora você está usando como desculpa na sua mente, para não cumprir aquilo que Deus chamou você para fazer. E aí você fica preso, como o povo no Egito estava preso, ativo, sem poder de escolha, sem poder, sem decisão. E esse Jesus que é perfeito, veio para te libertar disso, para te fazer viver novidade de vida. Talvez são as frustrações que estão te parando e te paralisando. Talvez são, as angústias, as feridas. Mas você precisa lembrar hoje que aquela primeira Páscoa de Êxodo tirou o povo de Israel do Egito. Mas Jesus veio tirar o Egito de dentro de você. Ele veio tirar a mentalidade de preso, de escravo, de oprimido. Você não pode viver assim. Existe uma graça do Senhor sobre você, existe um favor de Deus sobre você. Você não pode sair desse culto da mesma forma que você entrou.
Você não pode sair daqui com a mesma mentalidade que você entrou. Existe uma libertação para você, existe uma cura para você, na sua mente, nas suas expectativas, nos seus anseios. Talvez você está aqui, mas os dias maus estão assolando a sua mente. Você acha que o cordeiro não é suficiente para vencer essa tribulação que você está passando? Você acha que o cordeiro não é suficiente para suprir as suas expectativas? Você acha que o cordeiro não é suficiente para te livrar e te libertar de tudo aquilo que tem te oprimido? Se você acha, você tem dúvida, eu quero te dar uma certeza: Ele é suficiente. Como João diz, eis o cordeiro. Ele é suficiente. E nós precisamos desfrutar disso. Nós precisamos assumir esse lugar. Sabe, queridos, não é uma verdade lá atrás. Não é uma verdade só para o povo de Israel, é para nós também. O quinto ponto, o poder da Páscoa, ou esse poder do Cordeiro, é atual, é real, é para nós no dia de hoje. Esse mesmo sangue que foi passado lá nos umbrais, ele está sendo derramado sobre nós, e esse sangue, ele liberta, ele cura, ele restaura, ele quebra cadeias, ele sara feridas. Será que você tem dado liberdade para que esse sangue recaia sobre a sua vida e sobre a sua família? Você tem dado liberdade para que esse sangue possa guardar você? Às vezes nós estamos negligenciando aquilo que Jesus fez por nós. Às vezes nós passamos dias maus. Jesus não nos prometeu dias fáceis, prometeu? Ele falou que nós passaríamos por dias difíceis, pelejas duras. Mas Ele nos faz uma promessa, qual é? Que Ele estaria conosco. E se Ele está no barco, o barco afunda? O mar pode estar revolto, o mar pode estar nos sacudindo à direita, à esquerda. Os dias podem ser maus, e talvez eu não consiga nem explicar o quanto estão sendo maus para você, mas há uma promessa para nós: os dias podem ser maus, as ondas podem estar fortes demais, mas Ele estará conosco. O Cordeiro, o Cristo, sempre estará conosco. E Ele precisa de uma ação sua. No Velho Testamento, sangue nos umbrais. Novo Testamento, Apocalipse capítulo 3, no versículo 20. Ele já não mais vai querer sangue nos umbrais, mas agora Ele quer que você tenha uma ação. Abra a porta do seu coração. O texto está aí e diz: eis que estou à porta e bato. Alguém que ouvir a minha voz e abrir a porta, virei para ele, cearei com ele e ele contigo. Esse texto é poderoso demais. A parte de bater é muito legal, mas eu gosto muito dessa parte B do versículo que está aí na tela. Porque fala assim: olha, eu virei a ele, cearei com ele, e ele ceará comigo. Está falando de uma via de mão dupla. Nós levamos ao Senhor aquilo que está afligindo o nosso coração, aquilo que está tirando a nossa paz. Ele tem algo para nos retribuir. Quando nós nos assentamos à mesa com Ele, conversamos com Ele, não é um monólogo não, Ele responde a nossa conversa. Quando ao momento que você abrir a porta do seu coração, a promessa é que Ele virá e vai cear com você. Ele vai, você vai poder desfrutar da presença dEle. Isso não é uma promessa para o Velho Testamento, é uma promessa para você hoje. E quando você recebe essa verdade, aquilo que estava decretado contra você se perde, porque agora Jesus chegou. Havia um decreto sobre todo mundo, ia morrer o primogênito, mas Jesus cobriu, o sangue foi coberto, foi protegido. Agora é o momento que nós abrimos a porta, somos guardados nele, somos protegidos nele, e somos supridos nele, em todas as áreas das nossas vidas. O quanto você tem aberto a porta do seu coração para Ele?
A Páscoa não termina na cruz. A cruz foi poderosa, mas não é o fim. Mais uma vez, o pastor Carlos fez menção aqui, o túmulo vazio. Se o pastor Carlos tivesse lido meu esboço, ele não tinha falado tanta coisa do que eu ia falar. Ali há poder. Seria fantástico se Jesus já assumisse o nosso lugar na cruz, morresse por nós, o lugar que é meu e seu. O pecado que recaiu sobre ele era seu e meu. Seria fantástico se ele já assumisse esse lugar e morresse na cruz. Já seria pago aquilo que era o salário do pecado, sim ou não? Isso é fantástico. Mas ao momento que é o terceiro dia ele ressuscita, aí uma revelação de poder sobre nós. Porque aí agora ele não só morre, né? Ele ressuscita. A cédula que havia contra nós, ele rasga. Aquilo que havia contra mim, contra você, já não existe mais. Sem a ressurreição seria um sacrifício, mas com a ressurreição é uma vitória completa. E Jesus fez por você. Olha para quem está do seu lado e fala assim, foi por você. Mas olha mesmo, olha no olho assim, ó. Olha como alguém que recebeu dessa graça, desse favor de Deus. Foi por você. E o que é que você tem feito com aquilo que Jesus fez por você? O que é que você tem feito com aquilo que Jesus fez por você? Você que tem que responder. Feche seus olhos só um minutinho aí, deixa eu orar com você. Talvez você ainda está no Egito, ainda está na vida de pecado, aprisionado e acorrentado. Talvez você até saiu lá do Egito, mas o Egito não saiu de dentro de você. Talvez você já saiu do Egito, mas quer viver ainda como um escravo, na mentalidade, nas decisões, nas escolhas. Passa uma revista em você aí, o que você precisa deixar? O que você precisa largar? Ninguém aqui pode decidir isso por você. Você que está em casa, fecha os seus olhos. Hoje não é apenas uma celebração não, é uma noite de decisão. Com seus olhos fechados e pensando, o que está te prendendo ainda? São as desilusões, as frustrações, é o pecado. O que tem te acorrentado? Olha para mim. Jesus está batendo na porta do seu coração hoje. E existem coisas que precisam sair para que Jesus entre. E fique em paz, eu não estou falando aqui só para quem está nos visitando, ou para quem não recebeu o Senhor ainda, não. Talvez seja para você que está dentro da igreja há muito tempo, mas que precisa deixar algumas coisas para que Jesus entre verdadeiramente. Porque não pode ser só de ouvir falar, precisa ter marcas de quem Jesus é em nós. Para começarmos, nós precisamos de arrependimento. É a aplicação do sangue em nós. Tirar o fermento para mudar o nosso estilo, o nosso ambiente. Fala da renúncia. Mas você precisa também se posicionar. Eu não posso fazer por você. A decisão de sair desse lugar é sua e somente sua. Talvez você está preso no celular, no computador. Talvez você está preso em situações. Se um dia você esteve preso e foi liberto, testemunhe sobre isso, conte sobre isso. Todo mundo pode errar, mas permanecer no erro é que é loucura. Não reconhecer o que Jesus fez é que é loucura. Ei, Jesus te trouxe aqui hoje, Ele te chamou para restaurar algo em você, mas você precisa se posicionar. Sair da sua zona de conforto, mesmo que os dias são maus.
Porque eu fico pensando, e aí a minha cabeça aqui, mesmo aqueles que passaram o sangue nos umbrais, eu fico pensando que os pais agarraram os seus filhos primogênitos, mesmo os que estavam com sangue. Vocês acham que vocês estão comigo nesse pensamento ou não? Porque os dias maus podem vir. Mas quando, e às vezes essa incerteza, aquele momentâneo medo pode nos assolar. Mas a promessa, quando nós estamos debaixo das marcas do Senhor, a promessa vai se cumprir sobre nós. Será que você está pronto para orar no seu lugar e se posicionar como você nunca fez? Quando você fizer isso, você ainda pode ser livre de algumas coisas. E certamente você pode viver algo que ainda você nunca viveu. A Páscoa não pode ser um dia qualquer. Precisa ser um dia de nós olharmos para dentro de nós, fazermos menção daquilo que Jesus fez, lembrarmos do sacrifício do Senhor, para desfrutarmos de uma vida eterna com Ele. Fica de pé no seu lugar, deixa eu orar com você. A Páscoa não é sobre a gente lembrar daquilo que Deus fez apenas um dia. É sobre o viver o que Ele ainda está fazendo. Ele ainda está fazendo. Você crê nisso? Você crê que Ele pode intervir lá naquela situação que parece impossível aos olhos dos homens? Tem alguém comigo que crê? Tem coisas que aos olhos naturais é impossível, de verdade é. Mas quando nós estamos com o Senhor dos Senhores, aquele que morreu numa cruz por mim e por você, mas ressuscitou o terceiro dia, certamente Ele vai nos alcançar e nós vamos ver frutos desse relacionamento com Ele. Mas precisa de você. Quem está à sua direita e à sua esquerda não pode decidir por você. Você precisa fechar os seus olhos e dizer: Senhor, o que é que tem me paralisado? O que eu preciso de libertação? O que eu preciso que o sacrifício da cruz, o sangue do Senhor recaia? Talvez é na língua, na postura, talvez é no computador, você tem cometido pecados ali, no celular. Talvez até aqui algumas decisões tem te feito colocar você contra o Senhor. Algumas situações que aconteceram e você tem condenado a Jesus, falando: Senhor, foi você que fez isso, a culpa é sua. Eu não deveria estar passando por essa situação, eu não poderia estar passando por essa dificuldade. Mas você se esqueceu que mesmo em meio à tempestade, Jesus está no barco. Jesus é uma fonte inesgotável. Talvez você ache que você já experimentou tudo que você poderia experimentar de Jesus. Ainda é muito pouco. Ele é uma fonte inesgotável. Talvez você já teve experiências no passado com Jesus e hoje Ele está dizendo para você: eu estou com saudades. Talvez você já foi tão intenso, tão intensa na presença dEle, e Ele só está dizendo para você assim: volte os seus olhos para mim de novo. Não se esqueça que mesmo na tempestade eu estou aqui, eu nunca deixei de estar aqui. Espírito Santo de Deus, Pai, essa é uma palavra para nós refletirmos o que nós estamos fazendo com o sacrifício do Senhor, o que nós estamos fazendo com a ação do Senhor.